A nossa live de hoje é sobre perguntas e respostas que algumas pessoas enviaram, alguns directs que eu tenho recebido, então eu tenho sentido às vezes a necessidade de falar algumas coisas que eu vou falar hoje aqui na live. E eu espero que seja contribuição para todo mundo, né, que for assistir. Quero começar a live com um assunto um pouquinho mais lightzinho, né, que é uma seguidora me mandou, fez uma pergunta para mim a respeito do por que os nossos cabelos ficam brancos, tá? Eu quero falar logo disso porque depois que a gente teve assunto, teve sobre ansiedade, tem sobre perguntas sobre fobia social, tá? Tem algumas coisas envolvendo mais emocional e eu acho que dá um pouquinho mais de pano para manga. Então vamos começar com o que eu acho que é um pouquinho mais simples da gente falar sobre, né? O que que acontece? Vocês já repararam que com a idade as pessoas começam a manchar a pele e o cabelo começa a clarear? É porque muitas vezes, né, essa melanina, né, que dá a coloração para nossa pele, que também dá a coloração para o nosso cabelo, com a idade, ela deixa de chegar onde deveria chegar, tá? Então aí ela fica armazenada na pele, né? Surge aquelas manchinhas senis, né? Que é bem normal, bem comum, né? E o cabelo começa a branquear. É claro que também a questão do branqueamento do cabelo tá ligada a fator genético também, tá? Então se a família tem o pessoal começa a ter o cabelo branco muito cedo, se as pessoas branqueiam o cabelo todinho, isso também é um fator que favorece o clareamento do cabelo, tá? Outra coisa também que pode ocorrer é a ação de uma enzima, né, que a gente chama ela de peróxido de hidrogênio. Na verdade, ocorre um acúmulo dela no bulbo capilar, né? O peróxido de hidrogênio, ele é seria a água oxigenada, e a função da água oxigenada é clarear, né, gente? Muitas vezes utilizada para clarear os pelos, né, do corpo. Então, isso faz com que esse acúmulo lá no bulbo capilar faz com que o nosso cabelo ele vá perdendo a coloração dele, né? Ele vai esbranquiçando, tá bom? E o antídoto que seria para essa água oxigenada se chama catalase, que com a idade ela começa a ter uma diminuição na produção dela. Por isso que quando, né, a gente é mais jovem, o cabelo tem a catalase para combater esse excesso de água oxigenada que é formada, né? Principalmente quando a gente fica mais velho, e aí, como não tem o antídoto, o que vai prevalecer? Os cabelinhos brancos, tá? Então seria isso. E a gente tem algumas coisas que ajudam muito, né, para o nosso cabelo não ficar branco. Seria a gente cuidar da nossa alimentação, claro, né? Pessoas com propensão à anemia ou anêmicas, elas têm mais facilidade do branqueamento do cabelo. Pessoas com baixa de vitaminas do complexo B também podem ter maior propensão para o desenvolvimento do fio branco, né? Do surgimento do fio branco. Tem algumas doenças autoimunes também que podem ocasionar esse surgimento, né, mais antecipado do cabelo branco. Tem a alopecia areata que pode ocasionar isso, tem o vitiligo que pode ocasionar também, né, esse surgimento do fio do cabelo branco, tá? A falta do ácido fólico, né, pode ocasionar isso, que a gente tem um formato um pouco mais, na verdade, o mais apropriado para o consumo, que é o metilfolato, né? A vitamina B12, todos eles vão ajudar a evitar o surgimento e até retroceder um pouco, principalmente se você estiver no início desse branqueamento do seu cabelo. Se tem pouco tempo que isso está acontecendo, se você fizer uso de alguns suplementos, isso pode ajudar bastante, tá? A voltar, né, a coloração do seu cabelo. Tem que trabalhar muito a questão circulatória. Se você tem problemas de circulação, também é importante você cuidar disso, tá? Tem alguns fitoterápicos bem tranquilos que a gente encontra em farmácia de produtos naturais, né? Ou farmácia normal, que é a ginkgo biloba, a castanha da Índia, ajudam também, tá? A melhorar essa circulação e melhorar a condição de retardo do fio branco ou até a reversão dele, tá bom? Então, o que que acontece? Nessa parte aí do cabelo branco, a gente tem que ter muita paciência para cuidar
do cabelo, tá, gente? Porque normalmente as pessoas querem tomar uma suplementação, se cuida durante um mês, depois já fica reclamando que não viu o resultado, né? Então a gente precisa de ter paciência, tá? Porque numa escala de prioridade no nosso organismo, o cabelo tá em último lugar. Então, na verdade, ele é o primeiro a enfraquecer, é o primeiro a cair, tá? É o primeiro a ficar branco e vai ser os últimos a se recuperarem, porque o corpo vai passar essa nutrição toda que a gente vem a tomar para que o nosso cabelo volte a ficar escuro ou evite o aumento do branco no nosso cabelo, para partes que ele achar, né, que são mais importantes. Então a gente às vezes fica com muita ansiedade, meu cabelo tá caindo muito, quer resolver aquilo rápido. E quando a gente entra num tratamento para queda de cabelo ou para esse cabelo branco, a gente tem que ter paciência, tá bom? Então, assim, ficar um outro alerta, né, que depois dos 40 anos, todo mundo deveria usar um suplemento polivitamínico, tá, gente? Porque o nosso corpo começa a entrar em um processo de envelhecimento e a gente precisa cuidar. Envelhecimento, eu não falo só de estética, só de pele, não. Envelhecimento dos órgãos, né? Um envelhecimento interno. Então, a gente precisa de dar fortificantes para o nosso organismo, tá? Por mais que a sua alimentação seja top, você seja uma pessoa extremamente focada no que você come, sempre vai haver uma necessidade de suplementar, tá bom? Alguma coisa. Em muitos países, suplementação faz parte do dia a dia das pessoas, tá? Elas tomam os complexos vitamínicos para determinadas coisas, então isso ajuda muito, tá bom? E o uso do metilfolato com a metilcobalamina, eu falo de carteirinha que ajuda mesmo, tá, gente? A reverter esses fios de cabelo branco aí. Eu já tava começando a ter alguns, agora tá bem discreto e eu vou continuar, né, que já tem quase um ano que eu tô fazendo uso, que eu tenho certeza que vai ficar bem tranquilo mesmo, não vai ficar praticamente imperceptível. Mas é um trabalho, eu falei pra vocês, tem quase um ano que eu tomo, então assim, é uma coisa que a gente se propõe a fazer e nós temos que ter foco, compromisso e tá fazendo isso, tá bom? Resultados rápidos não existem, tá? Se o que for de promessa de resultado rápido, pode ter certeza que ela vai vir com um efeito colateral posterior para vocês. Agora, se a gente vai para o natural, que é algo que vai trazer de fato uma condição de cura do nosso corpo, de autocura do nosso corpo, né, de melhora da condição, de rejuvenescimento, isso tudo vem de um processo natural e esse processo é um pouquinho mais lento, tá? Mas o importante é que ele funciona muito e não vai trazer efeitos colaterais negativos para você, tá ok? Teve uma outra pergunta que uma seguidora pediu para eu falar um pouco mais sobre ansiedade, tá, gente? Eu acho que o momento atual, ele é um momento em que as pessoas estão extremamente ansiosas. Quem tá com ansiedade, levanta a mão aí, por favor, para eu saber se eu tô falando com o público ansioso ou não. Gente, a ansiedade, ela é normal até um determinado ponto, tá? Então, assim, quando a gente fica exposto a algo novo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando a gente vai dar uma palestra, vai ministrar uma reunião para pessoas que a gente não conhece, tá? Quando a gente vai conhecer alguém diferente, você cria uma expectativa sobre aquele momento, sobre aquele encontro, é normal se sentir ansiedade, tá? Neste momento é extremamente normal. A ansiedade também, ela é responsável por nós estarmos vivos hoje, tá? Se a gente não tivesse ansiedade, a ansiedade traz um estado de alerta para o nosso corpo. Se a gente ficasse o tempo todo tranquilo, né, os nossos ancestrais, eles iam morrer rapidinho, né? Na hora que viesse um lobo, pá, comia ele porque ele não estava preocupado, né? Ele não estava preparado. Então, esse estado de alerta é extremamente importante para a conservação da nossa espécie, né? Para que quando a gente vai atravessar a rua a gente fique atento, né? Quando a gente escuta um barulho a gente entra em alerta para saber o que é aquilo. Então isso faz parte da nossa, da sobrevivência da nossa espécie, tá bom? Agora, a ansiedade demais, né? A ansiedade crônica que atrapalha você dormir, que atrapalha você ter um convívio social, que atrapalha você se concentrar,
que atrapalha você se comunicar com clareza com as pessoas, às vezes fica tão ansioso que não consegue nem se comunicar direito, que vai atropelando tudo, aquela confusão. Então, existem ansiedades que prejudicam a nossa vida, né? Então, esse tipo de ansiedade merece um cuidado especial. A gente precisa olhar para isso e precisa buscar alternativas para a gente lidar com isso de uma maneira confortável e que funcione, tá bom? Existem pessoas que têm uma ansiedade crônica e precisa de uma ajuda profissional, tá? Para poder ter uma vida de qualidade, porque senão você começa a perder a sua qualidade de vida, tá? E isso é extremamente importante, porque aí é um quadro que vira uma bola de neve, né? Então a infelicidade gera ansiedade, gera depressão, tá? Gera estresse, então a gente precisa buscar sempre formas da gente viver feliz, da gente viver bem, de nós conseguirmos viver leves também. Então é importante a gente reparar em si mesmo e entender isso, tá? Às vezes é uma situação normal, mas as pessoas estão tão adaptadas com a palavra ansiedade que tudo é ansiedade. Ah, é ansiedade, estou ansioso, fulano é ansioso, fulano... Não, às vezes nem é ansiedade, entendeu? Pode ser uma característica da pessoa, pode ser uma situação nova que a pessoa está prestes a viver, então isso pode gerar uma ansiedade, tá? Igual eu falei no início aí, do lado positivo da ansiedade, tá? E existem as pessoas que têm de tão ansiosas que são, elas começam a desenvolver uma fobia social, tá? O que seria essa fobia social? É um medo exagerado de estar no meio de outras pessoas, de se expor para outras pessoas, um medo exacerbado de ser o centro das atenções, tá? Então existe esse tipo de medo social, tá ok? Então, por exemplo, a pessoa vai ser um palestrante de uma palestra, de uma reunião ali, a pessoa começa a suar muito, aquele suor perceptivo para todo mundo, né? Às vezes no rosto, no pescoço, soa demais, tem taquicardia, tem sensação de tontura, tem vontade de fugir dali, assim, desesperadamente. Então, normalmente, quem tem essa fobia social, na verdade, nem se expõe, nem se propõe a fazer uma coisa dessa, né? Ele foge, ele corre desse tipo de situação em que ele se expõe, em que ele seja o centro das atenções, em que as pessoas vão olhar para ele, tá? Essa foi até uma pergunta também que eu recebi, né, sobre ansiedade social, que a gente também chama de fobia social, que é essa dificuldade de interação com mais pessoas, tá? Quem tem essa fobia social, ela até consegue se comunicar muito bem com uma pessoa só, duas pessoas, mas a partir do momento em que essa pessoa precisa colocar a opinião dela, né, isso é muito prejudicial, por exemplo, no ambiente profissional, né? Porque hoje em dia, praticamente todas as profissões exigem você se colocar, você falar, você apresentar alguma coisa, né? Então, isso complica muito o crescimento profissional de uma pessoa, né? Porque a hora que ela precisa de expor uma ideia dela, ela não consegue se expor, ela não consegue ministrar uma reunião, às vezes por mais simples que seja, porque as pessoas vão ficar olhando para ela, aquilo já trava ela totalmente, né? Então, e outra coisa é muito importante a gente não confundir, tá? Essa fobia social, esse medo de interagir com outras pessoas no sentido de você ser o centro das atenções, com timidez, tá bom? Timidez é diferente, porque o tímido, ele tem vontade de se expor. Muitas vezes a gente escuta a pessoa fala, nossa, eu queria tanto ter coragem de falar, de fazer tal coisa e tal, mas tem essa vontade da interação social, mas ele se sente fragilizado, se sente incapaz de fazer isso, tá? Isso aí é diferente, porque às vezes aí de repente tem alguém em casa, mais ou menos com essas características, você já fala, fulano tem fobia social. Pode não ser, pode ser simplesmente uma timidez, tá? E a timidez, ela pode vir desde sempre. A criança foi uma criança mais tímida, né? Ela ficava mais na dela. Agora, se for uma pessoa, uma criança com, né, a fobia social pode vir de uma criança muito tímida também, tá? Então é importante ter essa observação e já começar a cuidar, trabalhar isso, trazer um certo
conforto, confiança, tá, para essa criança, para essas pessoas que possam apresentar isso. É bom ficar atento, tá? Porque a fobia social, ela tende a piorar muito na adolescência, né? Porque aí a pessoa começa a ter entra o processo de ansiedade, que às vezes tem que fazer alguma coisa, tem que apresentar alguma coisa, né? E só tende a piorar de acordo com os ciclos de vida. Então é importante perceber e já começar a cuidar, tá? Dessa fobia social. Então, tem outra situação também que é a pessoa introvertida, tá? Essa pessoa, ela é diferente de tímida, ela é diferente de quem tem fobia social. A pessoa introvertida, ela sabe se comportar na situação, por exemplo, de exposição social, ela sabe ministrar uma reunião, por exemplo, mas ela prefere não fazer, tá? Ela sente mais prazer em ficar sozinha, por exemplo, do que com outras pessoas. Essa seria uma pessoa introvertida, tá bom? Ela é capaz de fazer, ela sabe fazer, mas ela prefere ficar mais recolhida, tá joia? Eu tô só citando isso aqui porque às vezes a gente acha que a gente tem coisas, né? Eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, e tem um pouco de confusão no meio disso aí, tá? E todas essas situações que eu citei aqui, tanto de fobia social, quanto timidez, quanto pessoas introvertidas, todas têm solução, tá bom? Todas têm como cuidar. Claro que um caso de fobia social, ele é um caso mais complexo, né? E que demanda mais foco, mais tempo, né, de trabalho com essa pessoa, para ela ter confiança, para ela entender como ela vai se comportar em determinada situação, tá? Porque a pessoa tem muita dificuldade de lidar com isso. Então a gente vai trabalhando no sentido de gerar de novo de gerar uma confiança que talvez essa pessoa nunca teve antes e criar mecanismos para que ela tenha segurança para seguir, para fazer as coisas que são necessárias fazer. O que a gente pode... A fobia também, gente, social, ela pode atrapalhar na questão de relacionamentos, tá? Apesar que hoje as pessoas têm muitos recursos para se relacionar, né? Tem redes sociais, né? A pessoa ali manda mensagem, escreve e tal, ali a pessoa ela já consegue desenvolver mais. O que vai incomodar mais é na fase adulta mesmo, quando ela tiver que trabalhar ou quando ela tiver que fazer uma faculdade que não é igual ao colégio, que tem os grupinhos fixos, né? Que normalmente essa pessoa é a que faz a escrita e pede para os outros irem apresentar, então ela nunca se expõe. Então, quando ela chega numa faculdade, às vezes ela tem que, né, se expor mais pelos trabalhos, às vezes serem mais individuais, e ela sente muita dificuldade, né, em relação a isso. Então, é muito importante a gente cuidar, tá? Se você enxergou em alguma dessas situações que eu falei, busca ajuda, ou então busque terapias para você fazer, né? Às vezes você mesmo começa a trabalhar assim, você viu que tá difícil, viu que não tá fluindo, procura ajuda, tá? Profissional, porque a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para evoluir, então vamos buscar conseguir isso, tá bom? Para a gente ter uma vida feliz, uma vida independente de outras pessoas, né? Então, é muito importante a gente se enxergar e buscar, tá bom? Ajuda quando precisar. Porque o que acontece, né, gente? Tem uma questão bastante importante que às vezes as pessoas enfrentam algumas dificuldades e agora, nesse período, pode ser que tem muita gente enfrentando dificuldade e tem, né? Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, né? Que o Criador, ele sabe de todas as coisas, ele sabia de tudo que a gente ia passar e ele nos fez fortes suficientes para superar todas essas coisas. Então acredita nisso, né? Sempre que você se sentir fraco, se sentir meio para baixo, sentir que o fardo tá pesado demais, né? Lembra, Deus me fez forte, né? Eu me vejo realmente como eu sou uma pessoa forte, tá? Se você tá vivo aqui hoje é porque você dá conta de enfrentar e passar por essa situação toda e sair vitorioso dela, tá bom? Foca nessa fortaleza, você tem um Deus dentro de você, né, que faz de você uma pessoa muito forte, tá bom? Então não deixe as coisas que estão passando ao seu redor te enfraquecer, tá bom?
Vocês sabiam que se a gente começar a andar de cabeça baixa, em 3, 4 dias você já começa a apresentar quadros de depressão? Então, assim, levanta sua cabeça, tá? Pode ser que tá muito difícil, tá complicado, às vezes ela fala porque ela não tá passando por isso e tal, mas assim, eu também já passei por momentos bastante complicados na minha vida, mas o importante é a gente acreditar, né, que nós somos fortes, somos capazes de passar por todos os desafios que a vida tem pra gente, e a gente tem que trabalhar muito essa questão emocional, nos fortalecer emocionalmente, tá? Trabalhar de forma positiva, vai agregando coisas positivas para você, escuta, anota frases, coloca pontos positivos seus. Eu sei que no início pode ser difícil, que às vezes você fica meio desanimado consigo mesmo, fala, eu não sou forte nada, eu não aguento, mas é sim. Lembra do seu passado, de tudo que você passou, de todas as coisas que você teve que superar e você tá aqui hoje, né? Agradece por você estar vivo, né? Assim, estar vivo é um presente. É um presente que a gente tem que aproveitar para evoluir, se fortalecer cada vez mais, principalmente emocionalmente. Porque a partir do momento que você treina isso, esse fortalecimento emocional, as coisas podem vir, as coisas difíceis podem vir para você, mas você vai ter mais leveza para lidar com isso. Você vai ter mais discernimento para tomar decisões, entendeu? Que são necessárias. Então, assim, aproveita para algumas coisas, algumas dicas que eu já dei aí para dar uma relaxada, para você respirar melhor, porque isso faz com que você pense melhor. Tá bom? Tem muitas pessoas reclamando de ansiedade, mas vamos cuidar, vamos ver a nossa saúde, tá bom? Ansiedade gera falta de sono? Gera, mas pode ser outras coisas também, tá? Vamos ter fé, porque quando a gente tem fé, a gente tem força, né? Então, assim, acreditar que amanhã sempre vai ser um dia melhor, que coisas boas vão acontecer para você, né? Na outra live eu até comentei sobre isso, sobre a gente já agradecer algo que a gente quer muito, né? Às vezes é uma pessoa que hoje quer um emprego, agradece pelo emprego abençoado, pelos seus colegas de trabalho abençoados, né? Já imagina você nessa situação, se hoje você quer uma casa, você às vezes mora com alguém que não é uma pessoa agradável para você compartilhar as coisas, já agradece pela casa abençoada que você vai ter, tá? Se você tá sozinho e tá buscando alguém, quer alguém para dividir as coisas, a sua vida em si, né? Já agradece por essa pessoa, pelas qualidades que você quer numa pessoa. Você quer essa pessoa honesta, você quer essa pessoa amigável, carinhosa. Então já agradeça, sabe? Desde já. Atrai essas coisas positivas para você, muda essa energia. Só que a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente está num ciclo que a gente falou tanta coisa que não deveria para si mesma, a gente se invalidou tanto, a gente colocou tanta crença limitante na nossa cabeça que às vezes o resultado não vem tão rápido quanto a gente espera, mas continua nele, tá? Porque a energia, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar, fortalecer. Então, quando você começar a criar isso, aí você vai ver que você vai ficar um imã de coisas boas para você, tá? Coisas assim que às vezes para outras pessoas seriam impossíveis, para você vai vir com muita facilidade. Então, muda essa energia, fica no foco, tá? Ai, não tá acontecendo. Tem gente que faz 2 dias e já fala, ai, não tá acontecendo nada. Gente, calma, tá? Milagres é só Deus que faz. Tudo que a gente faz aqui na Terra, né, na nossa existência, demanda sacrifício, demanda disciplina, tá bom? A gente não é santo, a gente não virou Deus, não. A gente tá aqui para aprender. E faz parte do nosso processo de aprendizado ter foco, a gente ser resiliente, a gente se manter persistente nas coisas que a gente quer. Tá bom? Esse tipo de situação das pessoas querem tudo na hora, tudo correndo, isso aí é a fórmula do fracasso, tá bom? O sucesso, gente, ele não é linha reta, não. Então, assim, ele não é só uma subida, não. Ele vem a altos e baixos e a gente vai passando por processos de crescimento, até para a gente se preparar para as coisas grandes que vão vir, né? Porque muitas vezes vem oportunidades maravilhosas na nossa vida, mas a gente não está preparado. A gente não está preparado por falta de estudo, a gente não está preparado por
tá com o nosso emocional muito fragilizado, às vezes ansioso demais, depressivo demais, nervoso demais, e a gente não consegue agarrar aquilo, né, nem viver aquilo. Então a gente precisa desses processos todos e a gente amadurecer, a gente se fortalecer para a gente conseguir aproveitar, tá, as coisas maravilhosas que estão por vir. O universo é abundante e o que mais tem é coisas boas, né? Em todo lugar tem. Então a gente precisa treinar também o nosso olhar para isso, tá bom? Nada de ficar, né, assim, naquela chateação toda, reclamando o tempo todo das coisas. Vamos reverter, em vez de reclamar, vamos enxergar o que eu tenho de bom para falar, né? E nada também de juntar com outra pessoa para ficar ali, o coletivo, uma disputando quem tem mais problema que a outra pessoa, tá bom? Que às vezes acontece isso. Um chega e fala, nossa, tô morrendo de dor de cabeça. O outro fala, não fala não, tô com dor de cabeça e dor no joelho. Aí o outro lembra, e semana passada? Eu não dormi a semana inteira e ainda atacou minha gastrite. O outro vem com outra história. Eu fiquei com a dor na coluna, não conseguia nem levantar da cama. Então, assim, nada disso, tá bom? Vamos trabalhar o positivo, vamos agradecer, tá? O nosso corpo, a nossa oportunidade de estarmos aqui. Eu morro de dor na coluna. Gratidão, Senhor, pela minha coluna perfeita, saudável. Muito obrigada, meu Pai, pela minha coluna, por ela sustentar o meu corpo, por eu conseguir ficar em pé. A partir do momento que você vai mudando isso, você vai sentindo a diferença, você vai melhorando. Por quê? Você está abençoando o seu corpo, tá? E quando a gente abençoa o nosso corpo, a gente automaticamente se conecta com o Deus que tem dentro da gente. A gente tem a centelha divina dentro da gente. Então, quando a gente trabalha a gratidão, quando a gente trabalha o amor, quando a gente, principalmente o amor próprio, tá? Porque a nossa sociedade ensinou pra gente que a gente tem que ficar só cuidando do outro, que o outro vem em primeiro lugar, tá? E isso adoeceu a gente. A gente primeiro tem que se conhecer, tem pessoas que nem se conhecem, entendeu? Nem sabe o que gosta, o que não gosta, o que é legal para ela, o que não é, o que pode fazer, o que não pode, não sabe. Por quê? Porque a gente aprendeu tanto a focar no outro, tanto auxiliar o outro, o tempo todo pronto para servir o outro, e a gente, né, se deixa de lado. E aí, cadê o nosso processo evolutivo nessa história toda? Né? Por isso que às vezes a gente passa por coisas que a gente precisa para a gente interiorizar, para a gente olhar para a gente mesmo, tá? Muitas vezes a doença vem com essa informação, para você olhar para si. Tipo, opa, eu existo, peraí, o nosso inconsciente manda essa mensagem para o nosso corpo físico, né? Então, a gente precisa cuidar para que quem às vezes hoje não tem problema nenhum de saúde, cuida hoje para você não ter, entendeu? Se valoriza cada coisa que você faça, se abençoe sempre, sabe? Eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa saudável, é isso, eu mereço o que há de melhor no universo. Então, assim, às vezes são frases que a pessoa não tem até dificuldade de falar para si mesma, porque tá tão desacostumado, tá o tempo todo se invalidando, se xingando, se colocando para baixo. Eu sou burra mesmo, eu não dou conta de fazer, tudo para mim dá errado, eu não aprendo nada. Sabe essas coisas horríveis, né? Que só colocam a sua energia para baixo, que você entra numa espiral negativo que só te suga para baixo, cada vez mais para baixo. Então, muda isso. Tá bom? Vamos colocar positividade, vamos colocar amor quando a gente for se referir a gente. Se você tem dificuldade de aprender determinadas coisas, olhe para o lado, o que você aprende com facilidade. Às vezes você costura muito bem, às vezes você cozinha bem, às vezes você é uma pessoa que sabe contar uma história como ninguém, entendeu? Às vezes você é uma pessoa que consegue perceber que o outro tá triste, e isso é uma qualidade muito bacana, porque quantas pessoas não enxergam nada, a pessoa do lado dele tá ali depressivo, tá triste, tá para baixo, a pessoa nunca percebeu, precisou um vizinho, um estranho chegar e falar, ué, fulano de tal não tá bem. Então, às vezes, se você tem essa sensibilidade, isso é uma qualidade muito bonita, que deve ser valorizada. Então, assim, enxergar esses pequenos detalhes em você, entendeu? Então, quando a gente abençoa, as coisas crescem, entendeu? As coisas evoluem, elas vão para frente, porque a gente entra no fluxo do divino, no fluxo de Deus, que é o fluxo do amor.
Quando a gente está no negativismo, quando a gente está só focando no que dá errado, no que está no problema, a gente não está no foco do amor. E aí as coisas começam a não dar muito certo mesmo, tá bom? Eu tô colocando isso tudo porque eu até, né, hoje foi colocado um trechinho da live, que é isso, eu quero plantar uma sementinha, sabe, dentro de vocês, para que vocês possam se sentir bem, respirar com leveza, se amarem, olhar no espelho e falar, nossa, que linda que eu tô. Não tem problema. Tem alguma coisa linda em você, não é possível, entendeu? Você é filha de Deus, então você já é por si só um ser maravilhoso. Então, valoriza isso, tá ok? E nada de ficar alimentando muito o estresse, foi igual eu falei na terça-feira, né? Que existem coisas que a gente não pode resolver, tá? Estão ali, são acima das nossas possibilidades e a gente tem que ter discernimento para entender isso. Tá? Nada de ficar deixando seu cortisol ficar elevadíssimo, não, tá? Porque o cortisol, ele demais, né? Em excesso, o cortisol é aquele hormônio do estresse, tá? Que a gente libera quando tá muito estressado. Ele é um neurotóxico, tá? Então ele destrói as células do nosso hipocampo, que fica no nosso cérebro, que é uma estrutura nervosa dentro da nossa cabeça. Porque o estresse constante, aquele estresse crônico, aquela pessoa que fica estressada o tempo inteiro, o estresse, gente, ele causa um emburrecimento. As pessoas ficam mais burras quando ficam estressadas demais. Aquela pessoa que tá o tempo todo, tem gente que fala, não, eu sou estressado, e acha bonito. Não, eu sou estressado, peraí, eu vou cuidar disso, tá? Eu vou fazer algo para eu melhorar. Porque você quer viver muito, você quer ter qualidade de vida, igual eu falei, né? A Organização Mundial de Saúde, ela afirma que 90% das doenças estão ligadas com o estresse. Ninguém quer ficar doente, eu tenho certeza. Todo mundo quer ter uma vida saudável, quer ter a sua independência de ir e vir, de fazer as coisas, de não depender de ninguém, quer viver bastante para aproveitar as coisas, né? Então vamos cuidar disso, tá? Porque quando o cortisol ele aumenta cronicamente e tá sempre aumentando, sempre você tendo pico de estresse, todo dia você tem, todo dia esse coeficiente de inteligência diminui, entendeu? Então, às vezes a pessoa começa jovem lá, ele é uma pessoa que dá super bem nos estudos, tira notas boas, passa logo no vestibular e tal, e ao longo da vida é uma pessoa extremamente estressada. Aí quando ele chega nos 30, 40 anos, você não vê mais aquela pessoa brilhante, sabe? A pessoa estagnou, não conseguiu mais ir para frente, por quê? Extremamente estressado, tá? Então hoje a gente tem que ir criando mecanismos para a gente não ficar tão estressado mais, para nossa ansiedade não ser tão grande, né? Começando com a organização, às vezes até pensar, não sei se é possível, mas é uma coisa que a longo prazo pode acontecer, você morar mais próximo do seu trabalho, para você evitar o estresse do trânsito, todos os dias aquele estresse do trânsito, né? Então, coisas que você pode fazer para evitar, tá? Para ir diminuindo. Hoje eu não posso, mas isso não quer dizer que nunca você não vai poder, tá? Coloque na sua cabeça, se você é uma vontade que você tem, não, meu sonho é trabalhar perto do meu trabalho mesmo. Então já começa trabalhando a lei da atração aí. Gratidão, Senhor, por eu morar perto do meu trabalho, numa casa confortável ou num apartamento confortável, conforme que você deseja para sua vida. Para que você tenha uma perspectiva positiva para o seu futuro, entendeu? Para que essa energia que a gente tem, né, que é a energia de Deus, a energia do amor, a energia do universo, né, ela possa entender o que você quer. Porque toda vez que você fortalece o negativo, que informação que você está mandando para essa energia do universo? Que você quer aquilo, né? Então trabalhe a energia do amor, trabalhe a positividade, que você está deixando claro para o universo o que você quer para a sua vida, tá? Você está deixando claro para Deus, para o divino, seja para qual seja a sua crença, né? O que você quer, tá? Então, se você fica nessa confusão, eu quero coisa boa para mim, mas eu só falo em coisa ruim, eu só nutro o meu corpo com coisas ruins, seja na parte alimentar, seja
eu assistindo programas que só trazem energia ruim para mim, igual você acaba às vezes de assistir um jornal, sua respiração fica até pesada, ai meu Deus, nossa que horror, meu Deus, o mundo vai acabar, que coisa horrível que está acontecendo. Será que isso está nutrindo a energia do amor dentro de você? Não, tá? Às vezes você é igual eu tenho meus pacientes, quando eles estão em tratamento, eu falo, não assiste televisão, não precisa ficar focado em noticiário. Vamos trabalhar a energia do amor dentro de você. Essa energia, ela enfraquece as pessoas, sabe? Ela te deixa desnorteada, ela te deixa em pânico, te deixa ansioso, te deixa depressivo. Então, assim, é uma vez por semana, 2, entendeu? É uma informaçãozinha rasa, nada de todo dia, aquela coisa maçante na sua cabeça. Não tem necessidade disso. Você vai ver que o mundo vai continuar fluindo, a sua vida vai continuar. Não é porque você não assistiu um jornal um dia ou outro, o mundo acabou. Não, não existe isso. Cuida da morada, do espírito, que é o seu corpo. Coloca só coisas que vão te engrandecer, entendeu? Coisas que vão trazer uma sensação de paz, de amor para você. Você não vai ficar alienado não, tá? Eu falo isso de carteirinha. Eu não assisto jornal nenhum, nem na minha casa, ninguém assiste. E nós não estamos alienados. De tempos em tempos eu vou lá no Google, vejo alguma coisa, leio aquela informação, beleza, eu estou informada. Todo dia aquela informação repetitiva, gente, não tem ser humano que aguenta não, tá? Por isso a gente tem essa massa de pessoas ansiosas e depressivas e estressadas. Esse excesso de informação negativa que não te leva a lugar nenhum. Para que você quer saber esse número de mortos, número de contaminados? Gente, se cuida, faz a sua parte, trabalha a sua autorresponsabilidade. Ficar sabendo essas informações não vai te proteger, não vai te munir, não, se você não tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Que a gente já está cansado de saber, o uso de máscara, álcool em gel, higiene quando chega em casa, né? Então, isso tudo a gente já está cansado de saber. E isso a gente faz e de vez em quando a gente vai lá, busca uma informação, vê se tem alguma coisa nova, se tem que acrescentar alguma coisa, né, no nosso cuidado pessoal. E é isso, tá? Vida que segue. Senão você não consegue nem planejar o seu futuro, porque você está num desespero tão grande, numa depressão tão grande, numa agonia. Tantas pessoas tendo síndrome do pânico. Por quê? Por isso. Excesso de informação ruim. Tá? Estão deixando as pessoas desestruturadas, além, é claro, de questões alimentares, tá? Igual assim, o complexo B é importantíssimo para a nossa questão cognitiva, então sempre que você puder, faça não pelo menos do complexo B, já vai ajudar a diminuir a sua ansiedade, a sua depressão, ajuda, não tem interação com qualquer tratamento que você faça, tá? Às vezes, eu já faço tratamento com psiquiatra, não tem problema, você pode suplementar, isso vai ajudar até melhorar o efeito da medicação no seu organismo, tá bom? Então, assim, não deixe de cuidar do seu corpo, aumentar a sua imunidade de forma natural, com alimentação, com respiração, com mudança de pensamentos, tá? Busque ler frases mais positivas, leia livros, né? Resgata isso. Tem gente que, sabe, assim, adotou tanto a televisão, tanto, às vezes, as redes sociais também, que deprimem muitas pessoas, porque ali é colocado só vida perfeita, vida maravilhosa, casais sempre sorrindo, os filhos todos lindos, o marido sempre bonito. Gente, aquilo não é real, tá? Aquilo não é real, todo mundo tem desafios, todo mundo está passando por alguma questão de evolução, as coisas não são leves para todo mundo não, tá? Isso vai depender também muito da forma como você encara. Igual eu falei, a gente precisa de mudar um pouco essa questão do nosso pensamento, como a gente recebe as informações negativas, né? Aquilo te derruba, aquilo te joga no chão, te leva para a cama, como é que você encara isso? Fala, não, isso veio para mim resolver, é porque eu dou conta. Então, peraí, vou respirar fundo, vou traçar uma meta, vou ver como eu vou resolver isso da melhor forma possível, né? Pede uma luz para Deus, olha, Deus me ajuda, eu tô passando uma situação complicada,
me ajuda a achar uma pessoa que pode me auxiliar nisso aqui, coloca uma pessoa abençoada no meu caminho, me ajuda a ser positivo, sempre positivo, para eu enxergar o lado bom de todo esse processo. É isso que a gente tem que fazer, porque isso vai te dar leveza, isso vai te deixar numa situação em que você vai ter clareza de pensamentos, entendeu? O desespero só faz com que aquele problema ganhe uma intensidade muito maior do que às vezes ele tem. No primeiro momento, parece tudo muito difícil mesmo, mas depois que a gente deixa aquela poeira baixar, entendeu? A gente começa a enxergar com clareza. A gente começa a ver, né, que aquilo tem um outro caminho que a gente pode percorrer. A gente não tem só uma forma, um caminho para chegar num objetivo, tá? Então, se eu escolhi também um determinado caminho, eu vou ali com fé, com foco, abençoando aquilo ali, sem ficar pensando, aí se eu tivesse escolhido aquele outro? E se eu tivesse passado por aquele outro caminho? Não! Se você adotou aquilo ali, se você decidiu fazer de determinada forma, vai com fé, que vai dar certo, tá bom? E se não der, valeu de experiência. E se prepara psicologicamente, fica bem, fica fortalecida, fica na positividade, porque aí, olha, as coisas vêm, entendeu? Vão fluir, pode ter certeza que vai. Porque momentos desafiadores todo mundo passa, todo mundo já passou e vai passar. Mas como isso vai influenciar na sua vida, na sua saúde, vai depender de você, tá bom? Começa se fortalecendo agora. Como que eu vou me fortalecer? Com coisas positivas. Começa se amando, começa se valorizando, começa se elogiando. Não precisa esperar que o outro te elogie, não. Elogie você mesmo. Você sabe as suas qualidades. Você sabe, eu não sei, eu não tenho qualidade nenhuma. Não, claro que tem. Sendo você filho de Deus, isso já é uma qualidade sua. Só de você estar vivo já é uma qualidade que você tem, de ser uma pessoa resiliente, de ser uma pessoa esforçada, de ser uma pessoa focada, porque senão você não estaria aqui mais, tá? Então, busque sempre o lado positivo, por pior que o momento seja. Se você não conseguir enxergar isso agora, tenha pelo menos leveza, pelo menos respire fundo, peça uma ajuda, né? Peça que Deus te guie no processo todo, para que você tome as decisões acertadas, para que você seja abençoada, para que isso passe logo, entendeu? Nada de maldizer, de xingar, de gritar, de descabelar, isso não adianta nada, tá? Você tá atraindo uma energia que não é boa para você no processo de crescimento, tá bom? De você enxergar soluções. Então, foca nisso, foca no positivo. E se mesmo assim você não conseguir pensar em nada positivo, existem vídeos com frases positivas, tá? Para te ajudar a se sentir mais empoderada, mais fortalecida, uma pessoa com mais condições de encarar as coisas que tem aí para ser encaradas, que você precisa fazer, né, para acontecer. Então, busca isso, tá ok? Gente, então é isso, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Pra gente sempre tentar focar no positivo. Focar no positivo não significa que nada de ruim vai acontecer com você, não é isso. Focar no positivo significa que quando algo acontecer diferente do que você esperava, você vai ter muito mais força para resolver. Aquele problema que antes poderia ser gigantesco, quando você não trabalhava a positividade em você, ele vai ser mais fácil de você resolver, entendeu? Porque você vai estar fortalecida. Você vai estar fortalecida física, espiritualmente, emocionalmente, e isso é muito importante, tá? Então você hoje pode estar com a vida ótima, pode estar tudo tranquilo, mas trabalha o positivismo na sua vida. Trabalha para que quando você tiver algum desafio, você está preparada. Entendeu? Você vai estar bem para resolver, você vai estar lúcida para resolver. Porque quando a gente trabalha essa energia do bem, a ansiedade, depressão, estresse, essas coisas se tornam mais leves para a gente resolver também, tá? Até um tratamento que você faz, ele vai fluir muito mais, ele vai ter muito mais resultado, porque você está acreditando naquilo, você está
enchendo o seu corpo de energia positiva, você está se validando, você está se colocando como alguém importante. E às vezes, por muitos e muitos anos, décadas, você nunca fez isso por você, você nunca se validou como uma pessoa importante, né? Então, entenda que você é a pessoa mais importante que existe, é a pessoa mais importante do mundo, você. Então, cuide disso, cuide como se você fosse uma princesa de cristal. Entendeu? Uma rainha, vamos colocar assim, uma rainha de cristal, que é delicada, que é sensível e que merece elogio, que merece ser cuidada bem, que merece tudo que há de melhor, tá? Trabalha isso. Você vai ver que você vai... Gente, é a olhos vistos, tá? É a olhos vistos a mudança que vai acontecer na sua vida. E eu falo de carteirinha. Então, assim, é importante vocês trabalharem, acreditarem nisso, nesse processo, entendeu? Que as coisas vão começar a fluir, vão acontecer milagres na vida de vocês. Saem da negatividade, tá? Sai disso aí. Eu fico muito feliz, eu espero que vocês tenham uma noite leve, uma noite que vocês já comecem a fazer algumas mudanças, tá? Já agora, vocês vão terminar essa live, vocês já vão, entram no banheiro, fecha a porta. E ó, elogia você, vai lá e se elogia, enche de elogio, entendeu? Eu sou maravilhosa, eu sou determinada, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou responsável, eu sou focada, eu nasci para vencer, eu sou uma mãe incrível, eu sou uma mulher maravilhosa. Gente, vai, sabe? Vai elogiando lá. Ai, não tá fluindo, não tô conseguindo. Então anota, depois vai no banheiro e na frente do espelho, olha nos seus olhos e começa a se elogiar, tá bom? Começa a se fortalecer, vocês vão ver. Às vezes no início vai ser difícil até você olhar no seu olho para se elogiar, porque você não tá acostumado a fazer isso. Mas vai treinando, que isso vai ser uma mudança incrível na sua vida. Incrível, tá bom? E depois eu quero saber notícias. Ô, gente, no mais foi um prazer, tá? Assim, eu fico muito grata por vocês terem ficado aqui comigo, compartilhando o tempo de vocês, que é algo tão precioso, é o nosso tempo, né? E eu espero que tenha sido contribuição na vida de vocês. Um abraço no coração de vocês, fiquem em paz, muita saúde. E olha, não esqueçam, vocês merecem o que há de melhor no universo. Não esqueça disso nunca. Já acorda de manhã falando isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente!